Pronto? Aqui? Agora sim. Olá, boa tarde. Estávamos aqui com os microfones desligados. Agora está tudo certo. Já conseguimos conectar. Boa tarde a todos. Hoje o programa Beto Madeira em horário especial. Hoje às 4 da tarde. Daqui a pouquinho também, você não perca, volta para o nosso estúdio, ao vivo também, 6 da tarde, o programa Aprendendo a Ser, com a palestrante Giane Suete Ascari e a psicóloga Lenise Paraíso, daqui a pouquinho aqui no nosso canal, um programa sempre show de audiência. Mas o nosso convidado nessa tarde de hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, Tiago Minato, hoje aqui ao vivo conosco. Boa tarde, Minato. Boa tarde, Beto. Boa tarde, seu filho. Boa tarde a todos os telespectadores, né, da TV Rio Sul. E é um prazer novamente estar presente aqui participando do seu programa. Bacana, Minato, hoje, para a tua vinda aqui, estamos inaugurando aí um estúdio, né, bonito, novo, com a TV Rio Sul, um sol grande ali, onde tudo pode acontecer. Quando o sol brilha, tudo pode acontecer, né, Minato? Você me comentou aqui, né, que é a estreia do novo banner aí, do novo estúdio, então... privilégio meu poder estar participando também desse momento aqui de vocês. Bacana. Minato, do Minato hoje é falar de política, né? Porque vereador, primeiro mandato, mas vereador. Hoje, fazer política, ela está um pouco diferente do passado. Tu é um rapaz mais jovem. Como é que hoje está os ânimos? Como é que funciona hoje a política, principalmente a política mais de comunidade, mais de município? Beto, como você mesmo disse, né? Eu tenho 37 anos e sou formado em tecnologia em cerâmica, né? Trabalhei 16 anos na Molisa, né, e hoje tem uma empresa, uma pequenina empresa de construção civil, mas realmente, né, o que está ligando nós hoje aí com a cidade é a questão da política, né? A gente se elegeu vereador em 2016, né? Iniciamos o mandato em 2017, fizemos 723 votos, e realmente a política tomou conta aí dos nossos passos aí a partir da metade de 2016. Embora a gente sempre participou, né, menos assiduamente, mas participamos sempre da questão de problemas, né, de sociedade, sempre a gente tentou ajudar a questão da comunidade. Mas realmente hoje a política ela vive dentro de nós e é muito importante, né? Eu acho que a política hoje ela ainda é a maior e a melhor forma de a gente resolver os problemas da sociedade, né? E a política ela está presente em tudo. Às vezes as pessoas falam que eu não gosto de política. Todo mundo precisa da política, né? A política ela gira realmente, né, os rumos do nosso país. Lógico, aquela política sadia, aquela política inteligente, a política que realmente beneficia a todos. Então eu vejo hoje, né, tá um pouco chato a questão da política. Eu acho que se criou aí um clima nacionalmente aí de muita restrição, de muita guerra, talvez algumas coisas que eu até considero desnecessárias, porque a democracia realmente é isso, né, Beto? A democracia é a gente respeitar quem pensa diferente e com essas diferenças a gente discutir e chegar no entendimento. Então eu acho que os ânimos têm que ser um pouquinho mais calmos, até mesmo para a gente ter um pouco mais de racionalidade e para aí sim chegarmos no objetivo, né, que é sempre o bem coletivo. Porque, na verdade, a democracia ela precisa ser exercida na sua integridade, mas sem mentira e sem exagero, né, Minato? E o principal de tudo, né, é com respeito, né? Com respeito. Não é porque o Beto é vermelho e o Minato é azul, ou o Minato é azul e o Beto é vermelho, né, que às vezes não se respeitam as ideias, né? E isso que me incomoda um pouco na política, principalmente a nível nacional. Eu acho que isso está acabando, de certa forma, né, prejudicando um pouco o andamento e realmente a retomada de crescimento do país. Mas eu acredito aí que ambos os lados, né, tanto vermelhos como azuis e todas as cores, né, eu acho que estão chegando aí no entendimento e eu acredito muito no futuro do país. Eu acho que o Brasil tem um grande futuro aí pela frente. Minato, vamos voltar à política local, que hoje é o nosso tema aqui, a nossa discussão.
Se elegeu vereador e agora já assumiu a presidência da Câmara durante o ano de 2019, né? Numa composição de última hora, porque não estava previsto, né, Minato? Não estava previsto, e de última hora te tornasse presidente da Câmara, até pelo consenso, ali quase pelo consenso na Câmara de Vereadores. E esse ano foi um ano de muitos projetos, de muito trabalho na Câmara de Vereadores, eu tenho acompanhado. E na sua avaliação como presidente, qual a diferença de ser um presidente da Câmara de Vereadores e ser um vereador comum que fica ali nas bancadas? Primeiramente, né, é uma honra, né, eu poder estar exercendo o cargo de presidente da Câmara. Agradeço, né, ao apoio dos 6 vereadores diretamente que me ajudaram a ser presidente. Agradeço o partido, agradeço a própria administração de situação do município que me apoiou também para ser o presidente. Então, primeiramente, é um motivo de muito orgulho para mim, para toda a minha família. E realmente é muito importante na questão política do ser o presidente da Câmara de Vereadores. Até mesmo porque as pessoas imaginam que o poder legislativo ele é subordinado ao poder executivo, como muito pelo contrário, né? São 3 poderes que constituem, né, a nossa... E distintos, né? Com certeza, são 3 poderes que fazem parte da nossa Constituição, o executivo, o legislativo e judiciário, né? Sendo que o legislativo e o executivo, eles são eleitos pelo voto direto do povo, ou seja, né, representam realmente a vontade do povo, tanto vereadores como prefeito e vice, né? E essa distinção de poderes, é importante a gente deixar claro que cada um segue paralelamente, cada um com suas funções. Ou seja, o executivo executa e o legislativo ele legisla, fiscaliza, inclusive julga contas do executivo. Então é importante deixar bem claro a diferença dos 3 poderes e dizer que cada um é responsável pelas suas atribuições. E os vereadores, eles sabem muito quais são, né, as suas atribuições, e é importante a gente deixar bem definido o que cada um pode fazer. Eu, particularmente, sou uma pessoa que respeito muito o legislativo, até porque todos os projetos, para o executivo executar, precisam passar pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que aprovar, a não ser algumas questões aí, mas são muito poucas as questões que o Executivo pode fazer sem permissão do Legislativo. Eu tô hoje aqui meio a caráter, né? Halloween, né? Ontem eu fiz um procedimento cirúrgico, tirei algumas bolinhas de carne, eu acho que é lipoma, né, que se fala, né? E então eu estou com a testa aqui com 2 pontos, estou parecendo o boneco Chuck, né? Mas voltando, mas não tá tão ruim assim, né? Voltando ao assunto, né? Eu brinco, Beto, que isso aqui eu fui alvejado aí por membros da oposição e da situação política de Morro da Fumaça. Logicamente que é uma brincadeira, mas todos os projetos, né, que o executivo tende a realizar na cidade passa pela Câmara de Vereadores. Inclusive, esse espaço é importante para a gente deixar registrado que esse ano foram mais de 110 projetos aprovados pela Câmara de Vereadores. Ou seja, ações diretas aí que ajudaram o nosso município, todos passaram pela Câmara de Vereadores, inclusive com mais de 110 projetos aprovados. O próprio financiamento, né, que foi passado pela Câmara de Vereadores de 5 milhões de reais, né, para fazer esses calçamentos que estão sendo realizados na cidade, e também o financiamento no valor de 5 milhões, né, em relação à pavimentação asfáltica da Tranquilo Sartor. Então, sem a autorização do Legislativo, isso não poderia ter acontecido. Por que passa pelo Legislativo? São financiamentos, um vai ser pago em 10 anos e outro em 20 anos. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui 10 ou 20 anos. Então, passa-se pela Câmara, né, justamente porque são 9 vereadores que aprovam ou reprovam o determinado financiamento. Nesse caso foi aprovado, né, porque vai que ano que vem acontece alguma outra zebra aí no país, que eu acredito que não vai acontecer, e por algum motivo o município não possa pagar a parcela do financiamento, ou algo desse tipo, né? Então não foi o prefeito que tomou uma decisão sozinha, e sim os vereadores que aprovaram o projeto. Então, só para deixar claro que
todas essas ações positivas que vêm acontecendo no nosso município, né, tem o mérito, sim, do administrativo, do executivo, né, que eu acho que está fazendo um bom trabalho, mas passa, sim, diretamente pela Câmara de Vereadores. E lá na Câmara de Vereadores existem 9 vereadores com partidos distintos que baixam as bandeiras e realmente trabalhem para o bem do município. Resumindo, só para você ter uma noção aí, porque muitos confundem isso, né? Acha que o poder está na mão do prefeito em si, mas não. Todos os projetos passam pela Câmara de Vereadores. Então, são 9 vereadores que têm o poder de aprovar ou reprovar o pedido do Executivo ou qualquer projeto que seja. Então, para ficar bem claro, o prefeito não faz nada sozinho. Ninguém pode considerar o prefeito um super-herói, uma pessoa que resolve todos os problemas, porque é mentira, não é verdade. O prefeito nada mais é do que um cumpridor da lei. Quando quer cumprir, quando não cumpre, dá problema, né? Quando não cumpre, dá problema. Mas os vereadores, o prefeito só faz se os vereadores passam. Só para falando, o vereador, o executivo só faz quando os vereadores aprovam. Só fazer uma lembrança aí no governo Nado. Foram 1.800.000 reais. E era uma brigaçada danada para aprovar esse 1.800.000. Hoje, o prefeito municipal de Morro da Fumaça ele está trabalhando para a construção, por exemplo, dessa rodovia Tranquilo do Sartor e mais as ruas estão sendo calçadas. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores 12 milhões, que eu achei de fato que vocês foram muito corajosos. Na verdade, a população, né, clamava por isso, mas quem vai pagar esse financiamento é o povo, né? É o povo, claro. O povo que contribui com seus impostos, né? Inclusive para conseguir o financiamento, né? É relacionado diretamente à arrecadação tributária que vem aumentando a cada ano, graças à coragem, né, e empreendedorismo de nossos empresários. Então eu acredito que esse momento que o Morro da Fumaça chegou, né, é mérito de todos, inclusive da própria população e muito de nossos empresários, né, que estão aí enfrentando crises, mantendo empresas abertas, pagando seus impostos, dando emprego, gerando renda, e os resultados também são, né, estão aí, né, visíveis para todos poderem ver. Bacana. Tem alguém, Harim? Vamos lá, quem está conosco? Lucas Vieira, um grande abraço. Tiago Medeiros, um grande abraço, lá o teu xará lá. Fátima Frasson, um grande abraço para você. Salete Rosa, que bom tê-la conosco. Esther Alves, muito obrigado. Tem mais alguém? Vamos lá. Realdinho Bortolin, esse cara toca muito, hein? Esse cara toca e canta. Fechou? Enquanto o Haller está olhando ali, porque ele busca lá, tem diversas pessoas nesse momento conosco. Luísa Silva Viana. Fechou aí? Fechou. Por enquanto fechou, então. Vamos lá. Hoje o nosso convidado é o vereador e presidente da Câmara, Tiago Minato, que é do MDB de Morro da Fumaça. Hoje é o nosso convidado aqui, fazendo uma prestação de contas do seu mandato de presidente, final de contas, de presidente na Câmara, que está presidente durante esse ano, que o ano está chegando ao final, então nada mais justo que ele vir participar aqui do programa da TV Sul, programa que sempre tem muita audiência, para que a comunidade fique sabendo das suas ações juntamente com aquela casa. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Minato. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Nós temos alguns comentários aqui. Vamos lá. Os nossos ouvintes que estão no momento. Heloísa Silva Viana está falando. Estão fazendo um belo trabalho. Parabenizo a todos. Referente ao trabalho que os vereadores vêm fazendo, né? Em relação a essas questões já comentadas. E o David Serafim falando, opa, cumprimentando aí o pessoal. Opa, David, um grande abraço. Então tá. Minato, esse ano a Câmara de Vereadores, desde o começo aí do teu mandato, aprovou diversos projetos. Foram quais projetos, Minato, que a Câmara aprovou do Executivo? Foram mais de 110 projetos. Inclusive com um trabalho, né, diferenciado aí nesse mandato nosso, em relação às economias também, né? O Calita conseguiu iniciar um trabalho, né, diferente. O Miguel fez algumas mudanças, né, mais drásticas, né, e eu venho mantendo
né, algumas posições importantes. Então, além de todo esse respeito que a gente está tendo com os projetos que chegam na casa, né, perante ao executivo, né, a gente está fazendo um trabalho de economia aí. A gente já devolveu R$350 mil, né, para o executivo. Temos mais aí 300 mil já disponíveis para fazer a devolução. Então, realmente está mostrando, né, que os vereadores estão muito preocupados com o bem-estar da cidade, além, né, de fiscalizar e aprovar ou não projetos. A gente está fazendo algo mais, cortando na carne várias despesas. Então, isso que é importante. A gente já pôde fazer algumas indicações, inclusive, desses recursos, né, dessas sobras, entre aspas, da Câmara de Vereadores. A gente fez um parque dentro da Sociedade Recreativa e Esportiva Rui Barbosa. Esse parque lá foi 58 mil reais, se eu não me engano, dinheiro de devolução da Câmara. A gente pôde fazer um repasse aí de 35 mil reais para a PAI, dinheiro de devolução da Câmara. A gente devolveu, né, que foi repassado para o Profaz, que faz um trabalho maravilhoso. Já aproveito e mando um abraço para a Lula, que é a presidente, 25 mil reais. A gente disponibilizou também e foi repassado para o secretário de Saúde 50 mil reais para ajudar a baixar algumas filas de determinados exames. A gente comprou um equipamento, né, um analisador bioquímico automático para o laboratório municipal, no valor de 70 mil reais. Então, são todas práticas, né, de economias da Câmara de Vereadores, que graças também à parceria com o Executivo, né, que está sendo tendo durante o ano, a gente pode investir diretamente aí para o bem da cidade. E nós vamos preparar uma evolução aí maior ainda, né, no mínimo esses 300 mil reais já tem disponível, né, que nós vamos ver quais as principais áreas da cidade que estão necessitando, e nós vamos preparar a indicação para que esse dinheiro seja, né, destinado à área, já que os vereadores pedirem. Gente, só lembrando o seguinte, é prerrogativa dos vereadores, é por vontade própria que devolve esses valores que o Minato está citando aqui. Primeiro momento, 350 mil reais, agora mais 300 mil e até um pouco mais, mas é prerrogativa deles, porque eles não são obrigados a devolver, porque esse dinheiro, justamente, a lei diz que a Câmara pode gastar. Entendeu como é que é? Então a Câmara pode gastar, no entanto, eles fazem essa economia. Isso é muito importante, Beto. Inclusive, gerou uma polêmica aí há 2 semanas atrás, né, em relação a valores do 12º, né, que é o valor que o Executivo passa para o Legislativo, sendo que por direito, né, o Legislativo tem a receber, né. A gente está mantendo 6%, 5,9%, 6,2%. Não dá para definir certinho porque é uma média em relação à arrecadação tributária. Então, nos últimos 3 anos, a gente está mantendo os 6%. E saiu uma nota aí muito falsa e maldosa, né, que o Legislativo estava pedindo 1 milhão a mais de acrescentamento, né, do 12º. Quando a gente, em nenhum momento, pediu valor a mais. A gente simplesmente manteve os 6% que está sendo mantido há 3 anos. E devolvendo, né? Além da devolução, o que eu quero deixar registrado é que, como a arrecadação tributária sobe, é natural que o repasse para a Câmara de Vereadores aumenta. Que, além disso, como tu mesmo falou, né, eu acho que a população, essas próprias cri-cris que estão aí para denigrir a imagem do Legislativo, em nenhum momento pediu um valor a mais. E podem ficar tranquilos que o valor que for repassado a mais, eu tenho certeza que os próximos presidentes, né, também vão fazer esse trabalho de devolução, muito bem lembrado por ti, Beto, embora não seja obrigação do Executivo, porque esse valor do Legislativo, porque esse valor vem para a Câmara justamente para a gente utilizar nas ações dentro da Câmara. Mas nós estamos fazendo algo mais e estamos pensando nessa economia, que já é uma prática dos outros presidentes de outros mandatos, né? Sempre foi devolvido, né, questões relacionadas a sobras de recursos da Câmara. 2 coisas, Minato, como cidadão. Tem mais alguém aí, Rale? Vamos lá, tem comentário? Vamos lá então, vamos ouvir quem está lá conosco. Temos um comentário do, acho que é David, né, o David Serafim. Ele está comentando que Morro da Fumaça está faltando muita ajuda no esporte. Ele foi lutar em Brasília 3 meses atrás, foi pedir ajuda à Câmara, à Prefeitura, e até o momento não houve ajuda, e no momento ele está triste em relação a isso. Mas ele falando que é de Morro da Fumaça. Na verdade, é importante, até o Pedro Paulo, né, que é um morador, amigo nosso aqui do bairro Naspolini,
ele usou a tribuna na terça-feira da Câmara de Vereadores, pedindo, né, para que os vereadores, né, ajudassem na questão social aqui do industrial, né? E a gente explicou para ele, eu expliquei para ele, inclusive na Palavra Livre, que o legislativo ele não pode destinar valores, né? O Tiago Minato como pessoa, o Tiago Minato como empresário, ele pode sim, né, patrocinar, ajudar, mas o vereador e a Câmara ela não pode destinar recursos para esse tipo, né, de ajuda, né? Porque a gente sabe que o esporte é muito importante. Isso é exclusivamente função do Executivo. Embora a Câmara, eu esqueci de dizer, devolvemos também R$25 mil, que foi usado pela Secretaria do Esporte para comprar materiais esportivos. Ou seja, a Câmara, dentro do que ela pode fazer, ela está fazendo. Ela está ajudando, inclusive, com devoluções de recursos. Agora, logicamente, né, que todas essas áreas do esporte, né, do município, eu acho que merece sim um pouco mais de atenção do governo, né? E é importante, né? É importante também essa população se manifestar. A Câmara de Vereadores é o lugar ideal para isso. Lembrando que todos, né, munícipes eles podem participar e se inscrever para a tribuna livre da Câmara de Vereadores, explanarem suas opiniões, fazer os seus pedidos, mas é sim válida a cobrança, né? E os vereadores também vão ajudar a fiscalizar nesse sentido. Pepe Viana, um grande abraço, muito obrigado pela sintonia conosco. Claudecir Silva, um grande abraço, obrigado, Si. Quem mais? Minato, uma coisa que eu não gosto muito de você aí, que está nos assistindo, pode fazer esse raciocínio também. Eu não gosto muito de ver quando os vereadores ou o prefeito não viajam muito, não vão em busca de recursos, né, para economizar. Eu não acho que isso seja uma boa. Isso é uma economiza aqui, mas deixa de repente numa viagem a Florianópolis ou a Brasília, de bater na porta de um gabinete e trazer boas verbas. O prefeito ia a Brasília, o prefeito ia a Florianópolis. Inclusive, tem tem ajudas de custo que é permitido por lei para que os políticos viajam. E quando os políticos economizam demais, devolvem demais, eu não acho que seja um bom negócio. Devolver, fazer economia, tudo bem. Mas é importante viajar para buscar recursos, porque senão o município não gera riqueza, né, Minato? Na verdade, os nossos deputados estaduais, né, eles se concentram, né, em Florianópolis, que é a capital do estado, né? Os federais, os senadores, né, se concentram em Brasília, né, que é a capital, né, do Brasil. E é importante, sim, eu acho que os próprios vereadores nossos, de Morro da Fumaça, né, eu acredito que todos já foram até Brasília durante esse mandato, foram até Florianópolis, até semanalmente, que é importante realmente ir. E é uma questão de uma economia que acho que o vereador tem tanta coisa para se preocupar, às vezes até colegas, né, ficam preocupados, porque o fulano vai para Brasília, o fulano foi para Florianópolis. É lá que se encontra realmente os recursos, né? A gente tem que ir lá, a gente tem que sentar no gabinete dos deputados, sentar nos gabinetes dos deputados federais, dos senadores. E Morro da Fumaça é muito bem representada na região, né? Os vereadores na nossa cidade têm entrada com tudo quanto é partido. Isso é muito importante. Então, realmente, as viagens, quando são feitas, elas são necessárias e geram muito resultados positivos para a cidade. Né? A gente teve um recurso de R$140 mil liberado agora, faz 2 meses, para a área da saúde, que inclusive já foi até aplicado no deputado federal do MDB, Carlos Chiodini. Os colegas vereadores, né, também trouxeram montantes aí relacionados, né, para ser aplicados na infraestrutura, na própria saúde, né, do colegas MDBistas. O PSD, com o Dilânio, com o Miguel, agora com a Lene, estão em constantes buscas por recursos, né. O Félix, né, que é um vereador, né, sozinho, vamos dizer assim, ele tem os meios deles, inclusive tem um senador, que é o Jorginho Melo, que também já trouxe recursos para a nossa cidade, né. Os próprios vereadores da situação, né, o Antônio Sabão, tem os contatos deles tanto em Florianópolis e em Brasília. Então é importante sim o contato, é importante manter, né, a conversa, porque quem realmente pode ajudar a nossa cidade são esses deputados que se encontram tanto em Florianópolis como em Brasília. Um ponto também importante, né, Minato, que é importante, todo político que tem mesmo consciência e amor pela população, divulga as suas ações. E divulga, inclusive, nas mídias locais. Não adianta ficar divulgando lá em Diário Oficial, lá em
em rádio não sei da onde, em TV não sei da onde, que a população não tem acesso. A população não tem acesso ao jornal local, à rádio local, à rádio comunitária local, à TV RSU, a outros sites que estão por aí, onde a população pega todo dia, que tem o seu celular, é uma mídia pública, e aí ela consegue saber o que de fato acontece. É muito importante, né, a nossa mídia, principalmente a mídia local, né, muito mais que a mídia regional, né, a Câmara de Vereadores, dentro da legalidade, ela tem sim parcerias, né, com a mídia local, que é muito importante, que além de fazer as publicações legais e fazer, né, as devidas prestações financeiras, né, ela faz todo um trabalho de prestação de serviço, né? Como hoje eu estou vindo aqui, né, fazer um relato aí de como está sendo o ano do Legislativo. Então eu apoio muito, né, essa questão da mídia local, logicamente dentro do, né, de um aceitável, dentro de uma parcialidade, principalmente em relação a vocês, que a gente sabe que vocês mantêm essa parcialidade, né? É importante o jornalista, é importante, né, o radialista sempre ter a sua opinião como pessoa, mas quando entrevista alguém ou quando comenta alguma determinada matéria, manter a neutralidade, né? Até mesmo para passar realmente o que o político, o que o cidadão tem verdadeiramente para passar para a sociedade. Pois bem, o nosso convidado hoje é o presidente da Câmara, Thiago Minato, que é vereador do MDB, hoje aqui numa conversa, num bate-papo aqui na nossa entrevista. Quem está mais aí, Ralian? Rafael Monsoni, Rafael Monsoni, grande abraço. Loja Motocan, grande abraço para todos da Loja Motocan. Pedro Deusair Borges, um grande abraço. Gustavo Daniel, bom tê-lo conosco. Renato Zacaron, grande Renato Zacaron. Roberto Carlos de Souza. Wagner Silva. E uma mensagem aqui do Renato. Vamos lá. Parabéns ao Renato Zacaron, né? Parabéns a todos os vereadores que estão fazendo um belo trabalho. Show de bola. Mandar um abraço, né, para todos os telespectadores, né? Um abraço para o Renato. O Renato foi vereador, candidato, foi presidente da Câmara de Vereadores, né? Sabe muito bem qual é a situação aqui hoje. Fez um trabalho importante dentro da Câmara de Vereadores, né? Pessoa de família séria do nosso município, né? Então é importante a gente sempre falar da questão da família, porque não é o Minato, né? É quem está ao redor dele, né? E às vezes as pessoas falam determinadas pessoas, mas esquecem que ela tem uma família por trás. Então é importante deixar registrado aqui, né, a questão do Renato, né? Fez um grande trabalho, foi candidato a vice-prefeito, no qual, né, eu trabalhei. Infelizmente a nossa coligação não conseguiu resultado positivo, mas conseguimos colocar aí a maioria dos vereadores no Legislativo. Então é muito importante a gente valorizar a todos, inclusive falta às vezes um pouquinho de respeito do Executivo para com o Legislativo. Como tu falou, né, ninguém faz nada sozinho, não existe um salvador da pátria, né? O cara que a gente sabe aí que poderia ter salvo realmente a nossa sociedade, mataram, né? Então, me crucificaram. Então a gente vê como é difícil a gente agradar a todos. E o político, ele não deve se preocupar em agradar. Ele tem que se preocupar em fazer o correto. E os vereadores estão fazendo o correto. Os vereadores estão pensando muito no bem da cidade. Todos os vereadores, os 9 vereadores. E às vezes se planta determinadas notícias na cidade para denegrir a imagem da Câmara de Vereadores. Como, infelizmente, tem partido ultimamente do próprio Executivo, né? Então, são situações que deixam a gente chateado, porque a gente está num nível acima de discussão. A gente realmente tem que pensar no bem da cidade e não ficar fazendo essa politicagem, essa fofoca mentirosa, às vezes aos arredores, né, para tentar jogar a população contra a Câmara de Vereadores. Então, é um desabafo meu, né? Eu repudio essas ações que o Executivo vem tomando aí nos últimos dias. Até porque a Câmara de... Quantos projetos que a Câmara de Vereadores, durante esse ano, ela deixou de aprovar do Executivo? Eu fiz um pedido de informação terça-feira na Câmara de Vereadores e vou contar os dias para esperar a resposta do Executivo. Saiu uma nota na mídia, quarta-feira passada, que os vereadores deixaram de aprovar um projeto que geraria uma economia de R$300 mil para o município.
e que, além desse projeto, não seria a primeira vez que o Legislativo de Morro da Fumaça reprovaria ou reprovou projetos que gerou prejuízo para a nossa cidade. 2017, 2018 e 2019 foram apenas 4 projetos reprovados. Nesses 3 anos. Nesses 3 anos. Sendo que desses 4 projetos, 2, muito pelo contrário, né, a gente reprovou e deu até economia para a cidade, né, e em relação a tirar a gratificação de funcionários que receberiam gratificações por produção, então quer dizer, não deu prejuízo nenhum. Esse do consórcio, um projeto que não foi nos passado realmente a questão de valores. Se trata de que esse projeto, Minato? Existem os municípios, né, os municípios da região, de qualquer região de Santa Catarina, eles formam consórcios, que são uma espécie de cooperativas. Os municípios se unem e formam os consórcios. Existe um consórcio com sede em Florianópolis, que já está criado desde 2010, inclusive, que presta determinados serviços para esses municípios. E o prefeito mandou um projeto de lei, né, para o município participar desse consórcio. Sendo que a principal função de entrada nesse consórcio seria adquirir, né, um estudo, contratar uma empresa por intermédio do consórcio para fazer um estudo socioambiental nas nossas áreas de APP. Questão de adequações, né, até mesmo que são próprias exigências do próprio Ministério Público. Mas em nenhum momento foi nos passado, até mesmo porque eu acho que nem tinha orçamentos ainda de valores, de quanto seria contratar o serviço por intermédio do consórcio ou, por exemplo, contratar por intermédio da Unesc. Então, naquele momento, a gente verificou que nenhuma cidade da região participava e realmente não participa do consórcio. Cocal do Sul aprovou no mesmo dia que a gente reprovou, ou seja, nós não tínhamos parâmetro nenhum. Então, os vereadores acharam, naquele momento, melhor reprovar o projeto. E volto a dizer, se fosse hoje, com as informações que eu tinha até o momento, eu reprovaria novamente o projeto. Se não tinha valor de quanto ia ser gasto? Em nenhum momento tinha valores, inclusive o diretor da FUMAF foi até a Casa Legislativa, né, não tinha todos os vereadores presentes, mas, né, tinha 4, né, e em nenhum momento ele confirmou esses valores, até mesmo porque se nós soubéssemos esse valor, como eu falei, a gente é tudo gente de família, a gente que quer o bem da cidade, né? Inclusive somos empreendedores na cidade, geramos receita para a cidade, temos a raiz da nossa cidade, e em nenhum momento a gente iria prejudicar a cidade, né, Beto? Eu acho que foi uma nota muito maldosa do Executivo, que tem a assinatura do assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, ou seja, é realmente uma nota da Prefeitura, né, tentando difamar aí 100% os vereadores. Então, esse pedido de informação, eu vou contar nos dedos aí os dias e eu quero aguardar a resposta do Executivo, porque eu tenho certeza que ele não vai ter resposta e eu vou tomar as minhas providências jurídicas em relação a essa besteira que foi falado aí nos meios de comunicação regional até. Tem alguém aí, Raré? Vamos lá então, vamos ver quem está ali conosco. Jair Quirino, boa tarde. José Luiz Maurício. Gente, eu acompanhei alguns anos aí atrás, porque eu sempre fui muito envolvido com as questões comunitárias. A Câmara de Vereadores, um grupo de munícipes fazendo aí a sua parte que cabe, que era fiscalizar a Câmara de Vereadores, e participavam atentamente, inclusive dando ideia, criticando, pedindo, usando palavra de ordem, seriedade, mais transparência. E a Câmara, é claro, ela vai se adequando aos pouquinhos e começou essa mudança. Então, o que nós pedimos? Nós pedimos que os vereadores, a sociedade pede com que os vereadores aprove somente aquilo que é importante aprovar e que nunca façam aprovações daquilo que não conheçam. É isso que a Câmara tem que fazer e o que estão fazendo. Não, de fato, não deve... Se o projeto é bom, não deve prejudicar o município, porque se quiser prejudicar o prefeito, vai prejudicar o município. Agora, não dá para ficar aprovando coisas que... Porque senão vocês serão responsáveis. Não, na verdade, né, todos esses mais de 200 projetos que passaram na casa aí durante esses 3 anos, né, apenas 4 foram reprovados. E 4 reprovados, no meu ver, de maneira muito sábia e sabendo se
sobre aquelas informações que estava sendo feito a forma correta. Mas mostra também a própria índole do próprio executivo, né? Que como foi mandado mais de 200 projetos aí no decorrer de 3 anos e foi reprovado só 4, então eu acho que no contexto geral a gente está muito bem representado. Né? Então eu estou sendo muito justo, eu estou dando os elogios na parte que realmente merece, né, Beto? E estou fazendo as críticas aonde eu acho que tem que ser feito. Então eu não sei se está acontecendo um pouquinho de descontrole, ou está perto de eleição, eu não sei qual é a real causa, né, desse julgamento que o Executivo está fazendo do Legislativo. Né? Cara, eu fui a prova disso, né? Eu briguei com o partido inteiro, eu apoiei as ações e apoio as ações do Executivo 100% até hoje. Agora não é porque a gente não fez determinadas coisas que queriam que a gente faça 100% daquilo que é bom, né? Claro, é natural, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu pensamento, né? Então é normal que chega a algum ponto a gente discorde de alguma coisa. Agora não se pode punir alguém porque não está concordando com o que eu estou pensando, né? E foi como eu estou vendo a situação hoje. Cara, o prefeito, né? Ele tem que dar um pouquinho mais de valor no sentido de passar para a sociedade o real trabalho dos vereadores, né? O prefeito não pode, em hipótese alguma, né, falar o que ele falou há 2 meses atrás na Câmara, que vereador é tudo mentiroso. Ele não pode ir na Câmara dizer que ninguém dá bola pelo que o vereador faz. Ele não pode ir lá dizer que vocês têm que aprovar e ponto final. Isso aí a bucha vai sobrar para mim depois, é eu que mando e deu. Então, assim, por que ele está pensando então em montar uma nominata de vereador para o próximo mandato, né, se ele não precisa de vereadores? Sinceramente, eu tenho até pena dos vereadores da situação e os possíveis vereadores, né, candidatos a vereadores pelo lado da situação, porque, cara, os vereadores fazem um trabalho muito importante na cidade e o Executivo ele tem que valorizar isso em todas as situações, não somente quando a gente diz amém para tudo. Volto a dizer, são 9 vereadores, 9 famílias que tem dentro da Câmara de Vereadores, representantes legais do povo, como ele foi eleito pelo povo, que é importante deixar claro isso. Às vezes ele passa por aí que, porque eu não preciso disso, parece que foi obra do Espírito Santo. Não é assim, ele saiu de casa em casa, ele pediu voto, ele queria sim estar no cargo de prefeito e teve o apoio da população, a população apoiou ele, tanto é que ele se elegeu prefeito da cidade. Mas na primeira adversidade que ele encontra, que o Executivo encontra, eu não preciso disso, qualquer coisa eu largo tudo e vou embora. Não é assim, gente. A gente tem a democracia, é isso. O parlamento é isso. O parlamento. É isso, é diálogo, é discussão, com educação, respeitando a todos. Então eu estou muito chateado, né? Estou falando agora como presidente da Câmara de Vereadores, muito chateado com essa postura que o Executivo vem tomando aí nos últimos dias em relação às posições da Câmara de Vereadores, e volto a dizer, né, tentando realmente jogar o povo contra os vereadores, e é isso que é o mais lamentável. Olha, gente, ser honesto é uma obrigação de cada cidadão, independente da sua cor partidária, independente da sua bandeira, independente da sua religião. Ser honesto é obrigação, não é nenhuma grandeza ser honesto. Quem vai para a política tem que ser honesto, tem que cumprir com as suas obrigações. Ele não pode trabalhar só para o reduto dele. Então, tanto os vereadores quanto os prefeitos, e aí vem deputados, senadores, governadores, no mínimo precisa ser honesto. E se tem algum problema, se investigue, se para. Se tem projeto que tem dúvida, se para. Porque o parlamento, a Câmara de Vereadores é um parlamento, e o parlamento existe desde pré-histórico já. Os parlamentos, porque os parlamentos fazem um equilíbrio de todas as ações de uma cidade, de um povo, de uma comunidade. Por isso que é importante nós aprovarmos, porque não é apenas um vereador, são 9 vereadores que estão querendo discutir esse projeto aqui, aí na sua cidade também. Projetos novidosos se discute e deu para a bola. For bom, aprova, se não for. Agora, não dá para ser empurrado de boca abaixo, né, Minato? E às vezes também se criou aí, principalmente por parte do Executivo, né, que parece que ninguém existia antes de 2017 no Morro da Fumaça. O Morro da Fumaça sempre teve pessoas sérias no Executivo, né? Todos os prefeitos que passaram pela nossa cidade contribuíram da maneira que poderiam contribuir naquele momento para o bem da cidade.
eu tenho certeza que ninguém, mas ninguém pensou no mal da cidade. Né? Os próprios vereadores, né? A gente, né, tem vários vereadores que passaram pela cidade, vários presidentes, né, ex-presidentes de Câmara, e todos tentaram fazer o melhor para a nossa cidade. E parece assim que o mundo não existia antes da administração Moicoral. Né? E não é assim, gente. Morro da Fumaça está em constante desenvolvimento, é natural a ascensão. Volto a dizer, quem tem méritos realmente nisso são nossos empresários. Nossos empresários que investem na cidade. Morro da Fumaça é cidade de gente séria, de gente trabalhadora. Então, esse crescimento da cidade seria natural. E não é obra de uma pessoa só. Parece assim que todo mundo que passou na cidade era ladrão, parece que todo mundo era corrupto. Eu escuto muito isso. Então é uma situação que chateia. Volto a dizer, nossa cidade é gente honesta, gente que luta pelo bem da cidade. Então é hora de a gente nos unir e trabalhar todos em prol do município. Essas picuinhas políticas são más. E, na verdade, quem perde com isso é o cidadão de Morro da Fumaça. Minato, tem alguém aí, Rale? Vamos lá? Quem? Anderson Maranhão, um grande abraço, muito obrigado. Moicoral, prefeito. Está ouvindo? Que bom que está ouvindo, né? Está ouvindo toda a conversa aqui. Muito bom. Prefeito, inclusive já convidei o senhor umas 2, 3 vezes para vir aqui. Estou convidando novamente para vir aqui para falar um pouquinho sobre os projetos que o senhor tem executado na cidade. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço para o prefeito, né, e pedir a participação dele mais assiduamente também na Câmara de Vereadores. Né. A Câmara de Vereadores é uma sessão só por semana, embora a gente tenha bastante trabalho durante a semana, principalmente o presidente na questão de análise de leis e questões de comissão. Né. Então é importante o Executivo também participar um pouquinho mais das sessões da Câmara de Vereadores, não somente pedir para os funcionários participar, né? No início do ano eu até conversei com o prefeito e com o vice, né, para eles tentar intercalar, né, uma vez o prefeito, uma vez o vice participar da sessão, e foram 2 vezes na sessão ainda porque a gente praticamente implorou e era questões de devolução. Então esse distanciamento aí que eu vejo principalmente por parte do Executivo não está sendo bom para a cidade. Eu acho que ambos, mas muito mais o Executivo, tem que repensar a forma que analisa e olha os trabalhos da Câmara de Vereadores. Minato, mudando aqui, voltando a um assunto também que é importante, vamos falar sobre o Observatório Social da cidade. Como é que você vê hoje o Observatório Social em relação à visão ou então à fiscalização na cidade? O Observatório Social eu apoiei muito no começo do ano, inclusive como empresário, né, não apoio mais. O presidente do Observatório Social, inclusive, tem uma relação muito próxima, não comigo, mas com a minha esposa, né? Ele é sócio da minha esposa na empresa HP. Então, quer dizer, eu teria meios aí para ser muito mais próximo do Observatório Social. Mas, para mim, o Observatório Social, devido aí a algumas posições politiqueiras de alguns membros, é um órgão que está perdendo total respeito dentro da cidade. Inclusive, gente muito ligada ao próprio Executivo, né? Que qualquer coisa que o Legislativo faz é motivo de um alvoroço total, inclusive ajudando a denegrir a imagem da Câmara de Vereadores. Né? Então, devido a essas pessoas, que volto a dizer, tá, não são todas, a maioria são pessoas do bem, empresários da cidade, gente que a gente tem como exemplo, é importante deixar bem claro isso, mas existem aí 3 ou 4 membros aí que estão realmente preocupados em defender uma classe, principalmente uma classe política dentro da nossa cidade. Então eu repudio essas atitudes de alguns membros, e é por isso que eu, sinceramente, não estou dando muita bola não para o Observatório Social. Uhum. Tem mais alguém aí, Rale? Vamos lá? Vamos lá. Só lembrando a você que Constantino Vieira, um grande abraço. Só lembrando, daqui a pouquinho, ao vivo também aqui, o retorno da coach e palestrante Giane Soete e a psicóloga Lenise Paraíso aqui na TV Açu, daqui a pouquinho, às 18 horas, ao vivo. O nosso convidado nessa tarde, um programa especial do Beto Madeira, é o vereador e presidente da Câmara, vereador pelo MDB e presidente da Câmara de Morro da Fumaça, Tiago Minato. Minato, aquilo que eu não perguntei, mas você gostaria de dizer, fica à vontade. Não, Beto, eu só agradeço, né, a oportunidade, eu agradeço muito ao espaço, né,
O Minato hoje ele faz parte, eu fui eleito e faço parte de uma sigla, o MDB, né? Respeito muito o partido. No início do meu mandato eu falei aqui que partidos são pessoas, né? E se o partido naquele momento não tá bem, né? São as pessoas que não deixam, né, o partido estar bem. Então não existe partido bom ou ruim. São as pessoas que estão dentro do partido que tornam ele bom ou ruim. Eu acredito que o nosso partido ele foi injustiçado de alguma maneira dentro da cidade, mas estamos passando por um processo de reestruturação muito bacana. O MDB está realmente disposto, né, a ajudar, como sempre teve vontade de ajudar a cidade. Estamos aparando algumas arestas dentro do partido, que isso é importante, né? Um partido muito grande, é natural que tenham visões e opiniões diferentes, né, de vários segmentos. Então, só para deixar muito claro aqui, né, que o Minato ele é vereador do MDB, né, defende muito o partido MDB, acima de tudo, logicamente, nossa cidade, né, e vou pedir, né, que a gente esqueça essa questão de partido, né, e vamos realmente se preocupar no que importa para a cidade, né. Eu acho que o Legislativo está fazendo um bom trabalho, o Executivo ele tem que se preocupar com as 2.500 pessoas que estão na fila da saúde, né, esperando algum procedimento médico, algum exame ou algum medicamento, né. Eu acho que o Executivo ele tem que se preocupar em cumprir as 60 ruas que prometeu, com o financiamento que a Câmara de Vereadores liberou, de 5 milhões de reais, que vamos pagar mais de 7 em 10 anos, carência de 2 anos, né? Então o Executivo que tente resolver essas situações aí, que de 60 veio para 35 ruas, né? O Executivo que abra um pouquinho mais a porta do seu gabinete, aí se aproxime um pouco mais do povo, né? E realmente tente resolver a situação dos mais necessitados da nossa cidade. O Executivo tem que se preocupar em executar. O Legislativo está fazendo o trabalho dele, que é legislar, fiscalizar, inclusive com o poder aí, inclusive soberano, né, de fiscalizar e julgar as suas contas. Inclusive foi um assunto que está rodando na cidade em relação à prestação de conta do prefeito, né? A Câmara é soberana, certo? E volto a dizer, os vereadores foram eleitos como ele foi eleito. Eu tenho meus 723 votos de representatividade dentro da Câmara de Vereadores. Como o Calita tem, como o Mundi tem, como o Vado tem, como o Dilânio tem, como o Félix tem, como o Antônio tem, como o Sabão tem, como a Lene agora tem, como a Renata, que também tinha assumido, tem. Então, os vereadores estão ali representando a vontade, né, e a real necessidade do povo. E nós estamos muito cientes disso. A gente está muito tranquilo no que está fazendo. E o melhor de tudo, né, sempre pensando no bem da cidade. Volto a dizer, são mais de 110 projetos aprovados, apenas 2 reprovados esse ano, sem nenhum custo para o Executivo. Muito pelo contrário, tudo que foi feito foi para ajudar, né, e deixar o município mais rentável, vamos dizer assim. Então, a Câmara de Vereadores está de parabéns, os vereadores estão de parabéns, né, e o Executivo que se preocupe em executar e se preocupe com o terreno dele, né? A Câmara de Vereadores está sendo muito parceira e é muito injusto essa fala aí do Executivo em relação ao nosso Legislativo. Minato, uma pergunta, se quiser responder, pode responder, senão não tem nenhum problema. Hoje há uma discussão em relação às contas do Executivo, né? Em que pé está e quais os problemas quais as discussões que estão acontecendo? A prestação de conta, né, ela é encaminhada, né, anualmente para o Tribunal de Contas, como a Câmara encaminha bimestralmente também as contas da Câmara, né? Ou seja, as contas dos ex-presidentes aí vieram todas aprovadas aí pelo Tribunal de Contas, e veio o parecer técnico do Tribunal de Contas, né, optativo, ou seja, ele, né, deu um parecer favorável à aprovação da prestação de conta, né, logicamente com restrições, que é normal vir com restrição, né, mas quem define é a Câmara de Vereadores. Então, a gente tem até o dia 9 de dezembro, né, para colocar em votação a prestação de contas do prefeito, né, Agenor Coral, no exercício de 2017. Os vereadores têm os seus departamentos jurídicos, os vereadores estão analisando, né, mas volto a dizer, né, os 9 vereadores são a representatividade do povo. Ou seja, a decisão que for tomada pelos vereadores, né, é uma decisão também, né,
que o povo escolhe ou escolheu, porque fomos eleitos pelo povo e cada vereador, juntando os seus votos aí, nós vamos, né, representar as mais de 17 mil habitantes do nosso município. Então, a prestação de contas até o dia 9 de dezembro, a Câmara vai colocar em votação. Vereador Tiago Minato, foi bom recebê-lo aqui. Quero dar os parabéns agora ao Legislativo, que de fato tem cumprido a sua missão e tem um grupo de pessoas fiscalizando. Hoje a mídia está mais presente também, as divulgações do trabalho. Inclusive a Câmara de Vereadores, parabéns a vocês, que está no portal da transparência, tenho acompanhado, publicado nas portas, nos painéis da Câmara de Vereadores, todas as contas mensais. Parabéns, eu acho que isso precisa ser feito mesmo e é obrigação de vocês fazer isso. Esse mandato, né, 2017, 2018, 2019, a prestação de conta todo dia 5 está na parede da Câmara de Vereadores, né? Transparência total desde da época do Calita. Toda a documentação mensal está disponível para todos os vereadores e para toda a população. Inclusive, vamos estender um pouquinho, né? Teve um pedido de informação entre os vereadores da situação, né, para ver as contas do Legislativo, né? E foi reprovado. Eu acho que tanta coisa para a gente se preocupar. Até hoje eu estou lá com as 10 caixas contendo a documentação de cada mês e não foram lá olhar ainda. Ou seja, fazem um alarde na mídia porque querem ver as contas da Câmara. A Câmara está aberta todo dia. É só ir lá, analisar todos os números, todas as notas, todos os pagamentos. Criou aquilo, cara. Parece que ninguém mais presta na cidade. Isso deixa a gente muito triste. A gente sinceramente, tá? Isso deixa a gente muito triste. Você faz o seu trabalho muito bem feito, eu faço o meu trabalho muito bem feito. Agora, o que é teu, o que é meu, né? E verbas públicas é uma coisa muito séria. Então, toda a vida com piadinha. Será que quer esconder alguma coisa? Será que estão gastando demais por quê? Então, eu deixo aqui o convite a todos os cidadãos do Morro da Fumaça a irem na Câmara de Vereadores. Normalmente, das 10 até meio-dia, eu estou lá. Né? E quem quiser tirar alguma dúvida em relação à prestação de conta da Câmara de Vereadores, as notas, o que é pago, o que não é pago, eu mesmo terei o prazer de mostrar para todos, né, os cidadãos de Morro da Fumaça, porque quem está no comando da casa, quem passou no comando da casa e os 9 vereadores é gente muito séria e é gente que só pensa no bem da cidade. Não existe um único salvador da pátria. Não existe isso em lugar algum. A gente tem que se unir. Todos são importantes para o bem da nossa cidade. Legislativo, como executivo, como o trabalho da mídia, como o Pedro lá na rua, como o Paulo lá na outra rua. Né? O cidadão de Morro da Fumaça é que, na verdade, merece o respeito, os aplausos aí pelo desenvolvimento que a cidade vem tendo nos últimos anos. Vereador Tiago Minato, presidente da Câmara, muito obrigado por ter vindo, parabéns e vamos combinar de voltar até o final do ano novamente para fazer um relatório geral? Com certeza, né, Beto? Acho que a partir do dia 10, 15 desse mês já começam-se as tratativas aí pro próximo presidente, né? É normal, né? Todo final de ano é isso, né? Acho que os 9, tirando eu, né? Eu não posso mais, né? Os 8 vereadores aí são muito preparados para assumirem a casa. Existem, lógico, a quem a gente vai apoiar, mas eu me comprometo sim, né, que antes da eleição da presidência da Câmara, eu venho até aqui, até mesmo para fazer um relato final, um relatório final de como foi o nosso ano do Legislativo. E volto a dizer, né, um ano de muito orgulho para mim, para toda a minha família, né, poder ser presidente do Legislativo de Morro da Fumaça, sendo que a gente pode, dessa forma, muito mais contribuir para o bem da cidade, né, e como estamos todos nós fazendo. Boa recuperação aí na questão da saúde aí, melhoras? Isso aqui é coisa simples, mas é coisa que incomoda, né? Eu tô aqui com 5 furinhos de 3 pontos cada furo, eu tirei essas bolinhas de massa, mas é umas coisas realmente que incomodam um pouco a gente, mas é coisa tranquila aí, daqui a pouco temos uma reunião agora às 5h30, inclusive para tratarmos aí sobre, né, prestação de contas, né? Depois a gente vai para casa repousar aí, curtir a família, curtir os filhos, né? Que quem tem família tem tudo. Muito bem, acabamos de conversar. Quem está aí? Moisés Vieira, grande jogador Moisés Vieira, sucesso. Ju Santos, um grande abraço. Tatiana Gabriel, que bom tê-la conosco. Giovano Alves, que bom tê-lo conosco.
E Nelma Sartor, que bom tê-la conosco também. A todos vocês, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. O nosso convidado de hoje foi o vereador Tiago Minato, presidente da Câmara de Morro da Fumaça, e nós voltamos na próxima oportunidade com você. Não esqueça, daqui a pouquinho, em seguidinho, e fecha aqui o nosso programa. Em seguida, às 18 horas, do programa especial com a Lenise Paraíso, que é psicóloga, e também com a coach e palestrante Giane Soete Ascari. Grande abraço, muito obrigado. Até lá.